Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo de História de Israel. Nessa aula nós veremos um pouquinho sobre o período pós-exílio babilônico. Nós já estamos chegando no final do nosso módulo, do nosso curso de História de Israel, e depois de termos conhecido um pouco mais sobre a história do cativeiro babilônico e tudo aquilo que o antecedeu e também como os judeus foram parar ali, esse cativeiro que foi de longe mais importante do que o cativeiro assírio, não só em sua história, como também em seu período, sua extensão, também sua extensão pelo fato de que houve um período de tempo em que esse cativeiro durou, diferentemente de como foi com o cativeiro assírio, que levou o Reino do Norte e de onde os israelitas nunca mais voltaram, e foi um cativeiro bem diferente e possivelmente muito mais triste, sem nenhuma promessa de restauração, de reavivamento do povo e de retorno à monarquia ou de uma hegemonia política no meio daquelas cerca de 10 tribos que formavam o Reino do Norte. Já o Reino do Sul, que foi para o cativeiro babilônico, teve um outro fim. E nós percebemos desde o início o Senhor Deus agindo no meio desse povo que estava na Babilônia por meio dos seus profetas. Tanto os profetas que anteriormente haviam anunciado o que aconteceria com o povo, que eles iriam para o cativeiro babilônico, permaneceriam ali por um tempo, depois de um tempo retornariam de lá, e quando retornassem de lá, retornariam de uma maneira gloriosa, de uma maneira triunfal, fazendo com que tudo aquilo que lhes foi tirado por um tempo, lhes seria restaurado nesse outro tempo. Eles voltaram com essa certeza, essa esperança certa, melhor colocando, a de que, ao retornarem para sua terra, encontrariam tudo no lugar. A gente sabe que antes de entrarmos nesse período pós-exílio babilônico, na história de Esther, que é a que nós queremos explorar um pouco mais, houve certas dificuldades no meio do povo. Nós sabemos que Ciro, o Grande, que empreendeu essa vitória e conquistou depois Dario e depois Xerxes, né? Como ele era conhecido, pelo menos no seu nome grego, né? Assuero também, enfim. Depois nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Eles foram, de certo modo, generosos para com o povo judeu. Desde o início, quando eles tomaram a Babilônia, depois de uma visão que o Senhor deu a esse imperador persa, olha que interessante, Deus agindo em sua soberania, exatamente como Daniel profetizou, e nós falamos disso na aula passada. É o Senhor Deus quem tira, quem coloca, Ele é o Rei dos Reis, Ele que governa sobre a terra, razão pela qual não há preocupação nele. Bom, nem no coração do povo. Ao receber essa visão, o imperador da Pérsia enviou o povo de volta. Eles voltam com cartas nas mãos, e essas cartas serviam para que, pelo meio das nações em que eles passassem, da Babilônia para a Judéia, eles receberiam doações, madeira, joias preciosas e outras coisas, que os facilitasse em sua tarefa de reconstruir a sua terra. Ao chegarem em Jerusalém, eles deveriam primeiramente tirar o mato da cidade, encontrar onde estava o antigo templo. Lembre-se que 70 anos antes, esse povo foi tirado ali de Jerusalém e foi levado para a Babilônia. Agora, 70 anos depois, eles voltam para lá. Estava tudo em ruínas. Nabucodonosor destruiu tudo com o seu exército. Muita coisa queimada, já não existia mais. E o que existia estava em ruínas, o templo mesmo, que era feito em sua grande parte de material incendiário, de material combustível, ele estava totalmente destruído, somente em ruínas. Então, primeiramente, uma tarefa para redescobrir as ruínas do templo. Depois de redescobertas essas ruínas, encontrar o lugar do Santo dos Santos, encontrar tudo aquilo que deveria ser reconstruído com os recursos e com a bênção e com as orientações e com os textos instrutivos do Senhor sobre esse lugar e a maneira como ele deveria ser reconstruído. E assim eles fizeram. No entanto, imediatamente ao chegarem ali, uma das preocupações que entrou no coração desse povo foi justamente o fato deles não terem proteção. Quando eles viram as nações ao redor crescendo os olhos com relação àquilo que eles possuíam e o fato deles serem tão indefesos, suas cidades ainda não fortificadas, muitas bênçãos, muitas posses dadas pelos reis das nações ao redor,
Uma das coisas que preocupou o coração desses judeus pós-cativeiro babilônico, isso lá pelos idos anos de 520, 525 a.C., foi a construção, a melhor construção, assim dizendo, de suas próprias casas. Uma vez que as suas casas estavam praticamente frágeis, indefesas, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. Eles estavam reconstruindo o templo, por outro lado, eles estavam deixando as suas casas. O que fazer então? É nesse período que o profeta Ageu é levantado por Deus e Ageu os exorta a não pararem de fazer a sua obra no templo do Senhor, porque eles pararam. Por volta do ano 520, mais ou menos, eles literalmente pararam de reconstruir o templo e passaram a construir as suas próprias casas. Essa é a razão pela qual nós temos a profecia de Ageu. É uma chamada ao povo para que eles deixassem de se preocupar com as suas próprias limitações e dificuldades e insegurança e voltassem a se preocupar com aquilo que realmente vale a pena, que é o templo do Senhor. Então todo o povo se arrepende, juntamente com o governador e o sumo sacerdote, que eram Zorobabel e Josué nessa época, e eles reconstroem o templo debaixo da direção de Zorobabel. Zorobabel era um líder na nação, o próprio nome dele, né, Zorobabel, significa gerado na Babilônia, e ele é um exemplo da maioria das pessoas que estavam ali, que foram geradas na Babilônia. Aqueles que, no capítulo 2 do livro do profeta Ageu, inclusive o Senhor fala com esses, né? Aqueles que viram a glória desse primeiro templo e comparação com aquilo que agora vem nesse segundo templo, outro chamado Templo de Zorobabel, o que parece para vocês, né? Esse templo se parece? A maioria deles diziam, não, a glória do primeiro templo de Salomão era muito maior, o templo era muito mais suntuoso, muito mais grandioso do que isso que agora a gente vê aqui. E isso gerou uma certa tristeza no coração do povo, né? Mas mesmo assim, uma vez arrependidos, eles terminaram a construção do templo cerca de 515, 516 a.C., e depois de um tempo, então, nós temos a chegada de Esdras, de Neemias e outros, alguns anos depois, a reconstrução das muralhas em Jerusalém e outras coisas mais. Há um outro grupo de pessoas que ainda estava distante, que retorna com Esdras, de um modo especial, para Jerusalém. Então, muita coisa acontece. Mas uma das coisas que mais devem nos chamar a atenção é que é justamente nesse período que muita gente não voltou para ajudar. Muitos deles ficaram na Babilônia, ficaram na Pérsia. Agora, a grande capital mundial era Suzã, que foi uma das primeiras capitais, né, do Império Persa, Medo-Persa, principalmente Persa. E agora, com esse império dominando o mundo, já não temos mais o Império Assírio, já passou o Império Babilônico, agora o Império Persa, depois Médio-Persa, depois virão os gregos, depois os romanos, que durarão até a época de Cristo. Portanto, agora, nesse período, um dos grandes centros urbanos era a própria Suzã, e tinha muito judeu morando lá na Pérsia, judeus que não voltaram para a Judéia. E esse foi um fenômeno característico do fim da Babilônia. Judeus, de fato, mas que não nasceram na Judéia, nasceram fora de lá, nunca conheceram a Judéia, não retornaram para lá quando tiveram a liberdade para fazê-lo, permaneceram distantes. E é nesse tempo que a gente vê surgir as sinagogas, como nós as vemos e encontramos no Novo Testamento. Quando a gente chega no Novo Testamento, é muito comum a gente ter sinagoga em todo canto, e sinagoga não é templo. Sinagoga é diferente do templo lá de Jerusalém, aquele lugar onde o sumo sacerdote estava com outros sacerdotes, onde os sacrifícios de animais aconteciam, onde as festas comemorativas anuais prescritas pelo Antigo Testamento também tinham o seu lugar, o templo de Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança e tudo mais, o Santo dos Santos, etc. Já nas sinagogas, nós não tínhamos nada disso. As sinagogas que surgem nesse período após o exílio babilônico, cerca de 400, 450, 500 anos antes de Cristo, na verdade eram pequenas construções espalhadas pelo mundo, onde existiam judeus, eles estavam lá, elas estavam ali, e essas construções comportavam cerca de 100 a 150 pessoas, algumas maiores 200 pessoas. Na parte de baixo nós encontraríamos um lugar para o homem, na parte superior uma espécie de galeria às mulheres, havia um púlpito central onde a lei era lida, o rolo da lei ficava em cada uma dessas sinagogas, bem como alguns talmudes que eram uma espécie de, falando de uma maneira bastante simples, comentários
acerca da história do povo, acerca da própria lei, para assegurar que esses rabinos, né, esses mestres que dirigiriam essas sinagogas mundo afora, não se desviariam do conteúdo ensinado pelos líderes lá em Jerusalém. Então começa a pipocar mundo afora essas sinagogas, algumas facções começam a surgir, talvez devido a essa divisão, essa falta de centralização, embora a religião judaica fosse centralizada, mas agora com tudo tão espalhado e os judeus não vivendo somente mais lá na Judéia, fica um pouco mais difícil por razões óbvias, né? E é então mais difícil também de concentrar. É justamente nesse período, um pouco mais à frente, que vão surgir as seitas judaicas, tais como nós as vemos no Novo Testamento. Mas sobre isso nós falaremos na nossa próxima aula, nossa última aula, quando falarmos do judaísmo do Segundo Templo, que é esse que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus e que tem o seu lugar, inclusive, durante o período em que Jesus estava exercendo o seu ministério aqui na Terra. Muito bem. Algumas coisas nos chamam a atenção, além dessas que eu mencionei até aqui. A criação de sinagogas, rabinos, talmudes, judeus voltando para a Babilônia, outros que não voltam, o perigo de invasões externas, o povo então para de construir o templo do Senhor, começa a construir sua própria casa, o Senhor os exorta a parar com isso e a voltar a dar atenção para o templo, porque o templo era mais importante do que a casa, e que se eles se preocupassem com o que fosse mais importante, que era a vida espiritual e o templo, o Senhor cuidaria da casa e deles de tudo mais, e assim o fez, dando líderes para eles, dando reis para eles, dando muitas coisas que garantiriam a eles uma hegemonia e uma soberania e também uma independência diante das nações. E assim Deus fez com a grande maioria deles. A partir do momento que eles entenderam, depois da mensagem de Ageu, acima de tudo, a importância, não é, de cultivar a fé, de cultivar a comunhão, de cultivar a obediência diante da palavra de Deus, que os levou para o cativeiro justamente por causa da desobediência e que agora os trouxe de volta de lá com a esperança de reavivá-los e restaurá-los em sua terra, que eles não desconsiderassem a urgência em obedecer à palavra de Deus, porque se eles o desfizessem, sem dúvida nenhuma, eles colheriam as consequências disso futuramente. Se eles não ouvissem, não cumprissem aquilo que o Senhor Deus diz por meio de sua palavra, a consequência imediata seria provavelmente um outro exílio, talvez. Portanto, se eles não quisessem continuar a viver dessa maneira, se eles não quisessem vir a curtir em breve aquilo que os seus antepassados curtiram e fizeram com que eles mesmos nascessem lá na Babilônia, eles teriam que arrependidamente se colocar a fazer tudo aquilo que Ageu e os demais profetas de seu tempo os exortavam a fazer. E o que a gente percebe é que, arrependidos, eles o fizeram, e uma vez tendo feito, o Senhor os abençoou, o templo foi terminado, foi construído, e uma vez terminado e construído, essa nação foi grandemente abençoada pelo Senhor. Bem, uma vez ali, nós vemos que muita coisa aconteceu posteriormente, a gente sabe a respeito da história de Esdras e de Neemias, né, como a gente já tem comentado aqui, e tudo que Deus fez por meio desses dois, não só na questão administrativa, bem colocando, né, e como também na questão espiritual, outros que vieram com eles, mas acima de tudo é importante que a gente veja como Deus estava agindo fora da nação, longe dos judeus, e é impressionante a gente observar isso, perceber como é que o Senhor agia, mesmo que silenciosamente presente sempre no meio daqueles que estavam distantes. E a grande questão era justamente essa. Será que Deus ele está com todos nós? Será que, mesmo a gente estando tão distante da nossa nação, será que mesmo a gente estando tão distante do nosso povo, será que ainda assim há uma atenção da parte do Senhor para com as nossas vidas? Ou será que a atenção do Senhor está somente no meio do seu povo lá em Jerusalém? Será que tudo aquilo que o Senhor fez e ainda faz no meio do seu povo em Jerusalém, nós podemos vivenciar essa realidade aqui também? Ou será que não? Ou será que aqui nós curtiremos apenas a disciplina do Senhor, a mão do Senhor agindo sobre nós no que diz respeito a nos punir, a nos abandonar e a nos deixar aqui à mercê dos nossos próprios pecados, das nossas próprias, desobediências, etc. E o que a gente percebe por meio, especialmente do livro de Esther, é que o Senhor estava, sim,
ainda que silenciosamente, mas sim presente sempre no meio do seu povo, inclusive no meio daqueles que estavam muito distantes de Jerusalém, no meio daqueles que, no meio da Pérsia, no meio de outros cantos mundo afora espalhados, viviam. E no livro de Esther, de um modo especial, a gente percebe essa realidade. Eu quero então chamar a atenção de vocês para essa realidade. Eu tenho aqui algumas anotações de sala de aula, de quando ensino a respeito desse assunto, que eu quero compartilhar com vocês agora, ok? Por exemplo, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é o seguinte, sobre o rei da Pérsia, sobre a realidade do Império Persa, né? Quando a gente olha para esse nome Xerxes ou Assuero, como a gente observa lá no livro de Esther, que era uma grande autoridade no mundo, nesse período pós-exílio babilônico, uma grande figura daquele período era justamente esse cara, o nome dele persa mesmo era Kshayarshan. E quando traduziram isso para o hebraico, em hebraico, isso virou Ahasuerus, né? Ou da onde vem o nosso Assuero. Quando os gregos traduziram a Bíblia, no período da Septuaginta, o que nós encontramos é justamente isso também. Que naquele período, já dos gregos, né, quando eles estavam traduzindo as escrituras, e uma delas era a própria Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento hebraico, eles deram o nome de Xerxes, porque talvez não conseguissem pronunciar Assuero, então, o Assuerus, então esse Xerxes, não é? Mas é a mesma pessoa. O pai dele foi o Dario I, seu avô foi Ciro, o Grande, ou seja, aqueles que não só empreenderam a conquista da Babilônia, mas ampliaram as suas fronteiras e maximizaram o seu poder diante da conquista que previamente havia acontecido. E essa família era muito conhecida, né? O Assuero em si, o Xerxes, Assuero, vou chamá-lo aqui, reinou sobre o Império Persa de 486 até 465 a.C. E durante o império dele, todo o império foi dividido em torno de 20 sátrapas, não é como a nossa Bíblia traduz, que era uma espécie de subdivisões de províncias ou de estados. Como eu já disse aqui anteriormente para vocês também, tenha em mente o Brasil, tenha em mente o nosso território nacional, que é dividido em vários estados, não é? O estado de São Paulo, de Santa Catarina, da Paraíba, da Bahia, de Pernambuco, de Fortaleza, do Rio de Janeiro, enfim, do Acre, etc. Todos esses estados, antigamente, dentro do Império Persa, falando agora especificamente, eram conhecidos como províncias. E esses sátrapas, eles governavam sobre essas províncias e eles tinham um rei absoluto que controlava todas as coisas. E nesse período aqui, Assuero era esse homem, não é, no meio dos líderes do seu tempo. Ele que governava e ele era orgulhoso, ele era espalhafatoso, não é? E era alguém que não aceitava afrontas nem outras coisas mais. A gente sabe também, por conta do livro de Esdras, não é, que ele era um homem que não se continha, não é? Não só na questão outras que eram normais dos reis, mas na bebida. O texto de Esther no capítulo 1 fala da bebedeira, fala também do seu orgulho pessoal e fala de outras coisas mais, né? Não só o livro de Esther, mas quando a gente pega a história geral, a gente descobre alguns outros detalhes também interessantes a respeito desse homem. E, enfim, a história dele é muito interessante. A história começa de um modo especial com a rainha Vasti e tudo aquilo que envolveu a saída dela, né, do reino. Quando a gente pega a história de Esther, a Esther em si era uma dessas moças que, como eu disse no começo da aula, junto com a sua família, ficou longe de Jerusalém, não voltaram para Judá, para a terra de Judá. Talvez ela nunca tenha visto o Judá na vida dela, talvez no final, mas enfim, o que nos chama a atenção aqui no primeiro momento é que essa moça provavelmente nasceu na Babilônia, ela era judia, ou talvez já tenha nascido, mas provavelmente não é difícil que ela tenha nascido já na Pérsia, porque talvez uma moça entre os seus 15, 20 e pouquinhos anos de idade, e nós estamos falando aqui de 480 a.C.,
o Império Babilônico acabou lá pelos seus 530, 500 e pouco antes de Cristo. Então nós temos aqui quase 50 anos. Então muito provavelmente ela não nasceu no Império Babilônico, ela nasceu sim já no período do Império Persa e quem sabe já na Pérsia mesmo, mas era judia. O texto fala do seu parente, talvez tio, mas muito provavelmente primo, chamado Mordecai, com quem ela vivia. E a gente não sabe se esse homem era mais velho que ela, né? Provavelmente tenha adotado ela, talvez seus pais tenham falecido. A gente não conhece toda a história, mas o fato é que essa moça judia, que acabou se tornando a esposa do Xerxes, ou do Assuero, que era o rei da Pérsia, ela se viu envolvida numa grande trama, e a gente conhece isso por meio do livro de Esther. Não vou entrar nos pormenores aqui do panorama de Esther, mas no grande trama em que o Amã, que era um dos primeiros ministros, o primeiro-ministro do reino, na verdade, um dos grandes líderes de Assuero daquele tempo, seu braço direito, alguém em quem ele confiava, planejou simplesmente acabar com todos os judeus do reino. E no meio disso estava Esther, estava o seu primo, Mordecai, e o plano acaba fracassando quando Esther e seu primo descobrem e conseguem fazer com que o plano de Amã revertesse, fracassasse, e ele acabou falecendo na forca que ele mesmo mandou construir para o Mordecai, onde ele enforcaria o Mordecai. Por fim, quando a Esther descobre que ela já era esposa de rei Assuero, depois de uma espécie de concurso em que ela se torna a esposa do rei, por ser belíssima, o nome dela foi mudado, deixou de ser Hadassah ou Hadassah, que é um nome hebraico, para ser Esther, que é um nome persa e que significa literalmente estrela. Talvez um nome que lhe foi dado devido à sua beleza e, enfim, no coração de Assuero, esse foi o nome dado justamente para expressar aquilo que para ele ela seria. E o fim dessa história terrível, que quase acabou com o fim de todos os judeus, foi com a morte do próprio Amã, que queria matar os judeus todos e que queria, de um modo especial, enforcar o Mordecai com sagacidades, com requintes de crueldade, e o expondo em vinha pública e etc. E então, logo após essa grande libertação que os judeus conseguiram, depois de um tempo de jejum e oração, no qual todo o povo judeu jejuou, e Esther jejuou também, e ela com seu primo conduziram esse período de jejum, os judeus começaram a celebrar uma festa de libertação que o Senhor os concedeu. Quase que seria um terceiro cativeiro, ou quarto, ou destruição, mas agora seria um holocausto de fato, empreendido naquela região do mundo, pelo menos, e que acabaria encontrando seu lugar até mesmo lá na região da Judéia, onde os judeus estavam, porque aquela região também fazia parte dos domínios persa. Logo, chegaria lá mais cedo ou mais tarde. E então, para festejar essa vitória que Deus deu contra o seu inimigo Amã e aqueles que com ele tramavam a morte de todos os judeus começaram a festejar o Purim, ou a festa do Purim. E essa festa é celebrada até nos dias de hoje. Algumas vezes, quando a vem no calendário nacional, e como é uma festa já milenar para os judeus, muitos acreditam que ela esteja no Antigo Testamento prescrita, esperada, mas na verdade não. A gente não encontra a festa de Purim lá no Pentateuco, por exemplo, em Levítico ou em outros livros do Antigo Testamento, onde as festas judaicas são descritas e prescritas pelo Senhor Deus. Essa festa foi uma festa criada já no período final do Antigo Testamento. Esther, que talvez viva um dos últimos momentos do Antigo Testamento antes da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a gente veja o seu livro lá no comecinho da Bíblia, quando a gente pega o livro de Esther, ela está lá no finalzinho mesmo. A gente tem o Pentateuco, depois a gente tem uma série de livros históricos, ela está no último livro histórico, aí entra os livros sapienciais. Esther está imediatamente antes de Jó, e vem Salmos, etc. Depois vem os profetas, enfim, até o Antigo Testamento acabar, tem muito chão ainda, mas Esther, a história dela, embora ela esteja quase no começo da Bíblia, historicamente, cronologicamente, ela se encontra quase no final do período do Antigo Testamento. E essa curiosidade
deve estar na nossa mente também quando a gente observa toda essa situação. Então, o livro de Esther poderia ser resumido dessa maneira. No primeiro capítulo a gente encontra ela se tornando rainha. No segundo momento, o planejamento da morte dos judeus. No terceiro momento, a gente vê o Senhor libertando esse povo quando Amã é denunciado e morto. E por fim, então, os judeus terminam de matar esses seus inimigos e celebram na festa do Purim aquilo que é celebrado até hoje. Por que é importante a gente ter em mente isso que acontece no livro de Esther e todo esse período pós-exílico babilônico? Porque isso faz parte da história que antecedeu o início da formação do judaísmo em si. O judaísmo tal como nós o conhecemos hoje, não é? Quando se fala judaísmo, se pensa muito em religião judaica, mas essa religião judaica, como nós a vemos hoje, como nós a encontramos no Novo Testamento, não era percebida assim no período de Davi, por exemplo. Era um outro tipo de religião, digamos assim. Embora o coração estava ali, mas devido a esses outros acontecimentos, muita coisa acabou se formando no coração e na mente do povo, dando a cara que eles tinham nesse período pós-exílio babilônico, cerca de 480, 470 a.C., dando mais unidade ao povo e fortalecendo. Porque, mais uma vez, como foi feito com os antepassados, Deus mostrou o seu poder. E esse povo que estava aqui nunca viu o poder de Deus. Muitos dos que viviam ali no período de Esther mesmo, muitos talvez nem viveram a realidade do cativeiro babilônico, porque nasceram depois do fim do cativeiro babilônico, já no período do Império Persa, que logo depois já veio Alexandre o Grande, e depois os romanos, aí Jesus nasceu, ou seja, a gente está bem no finzinho aqui. Então foi a oportunidade que esse grupo de judeus teve de ver o poder de Deus e de fortalecer a fé deles, não só daqueles que estavam em Jerusalém, mas daqueles que estavam fora também. O que a gente verá depois disso é que, embora muitos grupos de judeus mantiveram-se presos a idolatrias e a imagens e a falsos deuses, depois desse acontecimento, tudo o que aconteceu nesses últimos 400 anos antes do nascimento de Jesus só fortaleceu esse grupo e fez dele um povo mais fiel, um povo mais temente, um povo que se livrou pouco a pouco dos ídolos, a ponto de que quando nós chegamos nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, nós praticamente não temos idolatria mais em Israel. Mas muita coisa aconteceu nesses 400 anos finais da história de Israel no Antigo Testamento. E sobre esses últimos 400 anos, nós falaremos na nossa última aula. Então, que Deus nos abençoe e até lá!